Ei, bailarino! Você acha que uma aula boa de balé é só aquela que o professor te arranca o couro, te deixa com as pernas tremendo e que você não consegue nem falar o seu próprio nome? E você, professor, você sabe uma maneira efetiva para saber se a sua aula foi pesada demais, se ela foi leve demais ou se ela foi no ponto? No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma ferramenta que é muito utilizada para a gente mensurar a intensidade das aulas e dos treinos dos seus alunos. Então, roda aí a vinheta. E aí, meu povo bailarinístico, como vão vocês? Eu sou a Tamires Reis e sejam muito bem-vindos aqui no canal. E no vídeo de hoje, eu queria contar para vocês uma ferramenta muito utilizada por atletas, por personagens e por grandes estudiosos que ajuda a mensurar a intensidade dos treinos e das aulas. A escala de Borg. Ela é muito utilizada nos esportes e nas pesquisas para entender o quanto aquela aula, o quanto aquele treino está intenso para os alunos. E é a partir dela que a gente consegue ter uma dimensão. Se a aula está fraca, se a aula está forte demais, se a aula está na medida, como que o aluno respondeu àquela aula e se o esforço muscular foi efetivo. Essa é uma ferramenta muito utilizada por personagens, por atletas e eu também uso. Sem dúvida. Então, antes de eu explicar sobre essa ferramenta, não se esquece de se inscrever nesse canal e ativar o sininho que está aqui embaixo para você receber toda semana os novos conteúdos sobre balé, performance, sobre a vida de uma bailarina adulta e assuntos que estejam relacionados a desempenho na dança. Então vamos lá, o que é a escala de Borg? A escala de Borg foi criada pelo fisiologista sueco Gunnar Borg, que precisava de uma ferramenta para mensurar a frequência cardíaca dos seus atletas sem um frequencímetro de fato. Porque, segundo ele, é possível você mensurar o cansaço físico daquele atleta com a frequência cardíaca, facilitando assim para você saber dosar a intensidade daquele esforço. É quase como se fosse aquele momento em que a professora coloca aquela música de pequenos saltos e aí a música tá muito lenta e aí parece que não vai acabar nunca. Mas também tem aquela música que é muito rápida, que parece que o seu coração vai sair aqui da sua boca. A escala original, que é essa aqui, ela vai do 6 ao 20. Porque segundo o Borg, quando você multiplica o número da escala vezes 10, você consegue ter um número aproximado do que seria a sua frequência cardíaca para aquele esforço. Então, por exemplo, se você está fazendo um fondue em que a sua escala de Borg esteja ali mais ou menos no 15, se você multiplicar por 10, isso quer dizer que provavelmente o seu batimento cardíaco por minuto está ali em torno de 150 batimentos por minuto, o que quer dizer que está ali num exercício moderado, quase intenso, que a gente sabe que o fondue é de morrer, né? E tem também a escala adaptada, que é um pouquinho mais didática, que vai de 1 a 10, mas que tem exatamente as mesmas funções e ela é representada por essas cores aqui. Tá, e como que a gente usa então? É simplesmente pegar e apontar o dedo? Então, o que eu sugiro de utilização durante as aulas, que era uma coisa que eu queria ter feito no meu TCC, e que tá aqui até um vídeo explicando como que foi o meu processo de utilização da ciência na dança, eu sugiro que vocês utilizem no final da aula. Então assim, como que eu gostaria de ter usado na minha pesquisa? Eu ia fazer uma barra inteira e no final da barra eu ia mensurar o quanto que aquela barra foi pesada ou não e no final da aula. Por quê? Porque existem movimentos dentro da nossa aula que eles aparentam ser mais pesados e tem outros que aparentam ser mais leves. Então assim, é quase como se você colocasse assim, o demi-plié sempre vai ser tranquilo, enquanto que o fondue sempre vai ser morrido. Então, não necessariamente só a sequência de fondue vai ser muito pesada e só a sequência de plié vai ser leve. O conjunto da obra que denomina se aquela barra foi pesada ou não. Então, a minha sugestão é utilizar depois da barra e depois no final da aula mesmo, já lá na reverência. E tá, é simplesmente coletar esses dados e falar assim, ok, tá ali na barra vermelha, ok, tá ali na barra laranja? Não necessariamente, porque segundo o Borg, existem zonas que você pode utilizar para entender o quanto que aquilo esteja realmente efetivo. Então, por exemplo, se todas as suas aulas for abaixo de 12, isso quer dizer que todas as suas aulas provavelmente são muito leves. Assim como se todas as suas aulas são mais de 17, é sinal que você está com uma aula muito pesada e aí você não vai ter um bom aproveitamento.
Então, uma estratégia interessante que os professores de balé podem utilizar durante a semana é poder intercalar esses estímulos. Então, por exemplo, para uma pessoa que faz aula 5 vezes na semana, ao invés dela precisar fazer uma aula muito boa todo dia, ela poder intercalar para que tanto a sua musculatura quanto a sua capacidade cardiorrespiratória consiga se recuperar de uma maneira efetiva para uma aula seguinte. Porque é a mesma coisa de você começar a utilizar muito a sua musculatura segunda, terça, quarta, quando for na quinta-feira você já não aguenta mais, você só quer ver a sua cama e aí você apela para Dorflex, apela para um monte de coisa que eu já falei aqui no canal que não te ajudam em nada na sua performance. E aí outra forma também que o professor pode utilizar para poder mensurar isso ao longo da semana é que, por exemplo, se ele viu que os alunos estão todos sentindo mais de 17, ou seja, mais de 7 na escala adaptada, na aula seguinte ele pisa um pouquinho no freio e fala, não, hoje a gente vai fazer uma aula mais recuperativa, porque senão vocês não vão dar conta no resto da semana. E nos treinos, como que a gente usa? Bom, dentro dos meus alunos, da nossa comunidade bailarina que treina, eu costumo mensurar sempre no final do treino. Porque às vezes a gente tá com aquela sensação de morte iminente, aquela vontade de me xingar, aquela vontade de jogar uma pedra na minha cara, porque você fala, meu Deus do céu, eu não aguento mais fazer agachamento com salto. Mas depois no final do treino você percebe que você está ok, então do conjunto completo, o quanto que aquele exercício foi exaustivo, o quanto que aquele exercício foi intenso. Então, para treinos, normalmente eu costumo utilizar no final de cada série e no final do treino, para poder entender como que a musculatura reagiu, se foi tranquilo, se não foi. Tranquilo nunca vai ser, mas o quanto foi proveitoso aquele exercício para a pessoa. E a escala de Borg também ela é muito interessante, principalmente para as meninas, para a gente poder mensurar, inclusive nos períodos menstruais. Porque o que acontece no nosso período menstrual? A gente continua com uma certa capacidade física, só que a nossa percepção de esforço ela está um pouco aumentada justamente por conta dos hormônios. Então é como se você conseguisse levantar 5 quilos, só que na semana da menstruação aqueles 5 quilos parecem 10 e você está levantando aquilo como se fosse a sua vida. Então, dentro dos treinos é a hora que a gente começa a diminuir um pouquinho mais a intensidade ou aumentar o tempo de intervalo para que a sua percepção de esforço fique numa linha ali que você não precisa sofrer para poder concluir o treino. E aí uma curiosidade que eu gostaria de falar para vocês. Como eu falei, eu gostaria de ter feito coletas no meu TCC, né, que infelizmente não consegui por conta do comitê de ética, mas como que eu gostaria de ter feito na época? Eu ia coletar esses dados em 2 momentos. No momento normal, então, por exemplo, agora a gente está em junho, em teoria a gente estaria começando a se preparar para os grandes festivais. Então ainda estaria ali naquelas aulas tranquilos, assim, para trabalhar técnica, trabalhar limpeza, então eu ia coletar neste momento. E aí no segundo momento eu ia coletar exatamente na semana do espetáculo, na semana do festival, que é aquele momento em que você está mais ansioso, mais preocupado, mais estressado, e ia comparar as duas formas para justamente entender que quando a gente está no nosso período de espetáculo, a gente pode até manter o mesmo volume, mas a gente precisa diminuir um pouquinho da intensidade, justamente por a nossa percepção de esforço estar aumentada devido ao estresse que é você se apresentar e você competir. Muito louco, né? Fisiologia maravilhosa. E além dela ser muito maravilhosa, ela inclusive é utilizada muito para poder prevenir as lesões dos bailarinos. Então, se você perceber que o seu aluno tá muitas vezes falando, putz, tá pesado, tá pesado, tá pesado, pisa no freio, porque provavelmente ele já tá muito perto de se lesionar. Então essa é uma das ferramentas muito utilizadas para poder justamente prevenir as lesões por excesso de uso, overtraining, overuse e etc. Então se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar o que você acha da escala de Borg, se você já ouviu falar da escala de Borg, se você já viu alguma coisa parecida com a escala de Borg, e compartilhar com a sua professora ou com o seu professor de balé, que pode ser que ajude muito nas aulas de vocês e assim vocês conseguem melhorar o rendimento e fazer uma aula muito mais proveitosa, não é mesmo? Ah, mas aonde que eu caço essa escala de Borg? É simples, vai lá no Google e coloca escala de Borg, B-O-R-G, que já vai aparecer uma relação enorme para você baixar e para você utilizar nas suas aulas. Então é isso, meu povo, vamos prevenir as nossas lesões, vamos fazer aulas decentes, eficientes.
não só aquela coisa de ficar morrendo todo dia, ninguém merece morrer todo dia. Vamos utilizar as ferramentas que estão ao nosso favor para a gente poder dançar mais e melhor. Então é isso, um beijo.